Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje eu quero falar para você que a gente tem um assunto muito massa. A gente vai falar sobre maldição hereditária, tá? Maldição hereditária é o quê? É um feitiço que foi jogado sobre a sua família há algumas gerações? É alguma maldição que Deus colocou sobre você? É alguma coisa aí que tá atrapalhando a sua vida, que você vê que seu pai fazia, você repete. O que que é isso? Como Deus pode nos ajudar a quebrar esses padrões? E para falar sobre isso, eu tenho aqui a Josi. Josi, ela é terapeuta, ela trabalha com essa questão de ajudar pessoas a desmistificar essas coisas na sua vida. Então, Josi, seja muito bem-vinda ao BeiraCast. Obrigada, quero dizer que é um privilégio, né, estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo o convite. Legal. Josi, antes de a gente entrar no assunto, eu queria que você contasse quem é a Josi, como que veio esse despertar para ser terapeuta, como que aconteceu isso na sua vida, quem é você? Conta pra gente. Bom, quem eu sou? Bom, eu primeiramente, eu acho que o meu maior atributo, eu posso dizer que eu sou primeiramente resgatada das Ah, trevas para a sua maravilhosa muito luz. Acho que esse é bem. o meu maior atributo. Aí Legal. depois eu sou esposa, mãe, né, e terapeuta. Legal, legal. E como que veio essa ideia de ser terapeuta na sua vida? Primeiramente foi por uma necessidade pessoal. Entendi. E aí, começando a estudar, fazendo cursos, né, então, aí eu me vi porque tem a parte prática, né, de todo o Uhum, curso, e aí eu me vi num mundo, assim, que eu não quis sair mais, que eu me vi entendi. é isso que eu quero pra minha vida, sabe. E engraçado, assim, ó, que eu só tive essa consciência, né, claro, um bom tempo depois, né, mas, quando eu estava próximo ali de me formar, quando era bem jovem, e aí a gente começa a pensar, né, o que que a gente vai ser na vida, Uhum. né. E aí eu pensava assim: acho que eu vou ser terapeuta. Não, psicóloga, vou ser psicóloga". Daí eu comecei a refletir sobre: "Não, acho que isso não vai dar certo", porque eu sou muito emotiva, então Uhum. assim: "Não, a pessoa vai começar a contar a própria vida pra mim, eu vou começar a chorar. Não, não vai dar certo". E aí tirei da cabeça, completamente. E aí, né, as coisas vão acontecendo, né, cresci, casei, e aí por uma necessidade comecei a estudar, daí então é que Legal. não como psicóloga, mas como terapeuta, Terapeuta. né, Aham. mas é isso aí. Legal, legal. Então foi por uma necessidade que você acabou vindo Isso, a assumir essa parte de terapia, né. sim. Mas maldição hereditária, o assunto de hoje. O que que você pode me dizer o que é a maldição hereditária? Mas antes de falar sobre maldição hereditária, eu queria ler para vocês um texto que muita gente às vezes usa como justificativa Uhum, para maldição hereditária, principalmente na Bíblia, que está sim. lá em Êxodo no capítulo 20, o versículo 5 e o versículo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir, se você quiser. Tá assim, ó: "Não te encurvarás diante delas, mas as servirás", aqui tá falando da lei, né, "porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos". O que que é essa maldição? Uhum. Terceira e quarta geração. É um feitiço, de acordo com o lado terapêutico, psicológico, é um feitiço, é alguma coisa que vem enraizada, como que funciona isso? Não, se a gente for olhar, dentro da terapia, dentro do que a gente estuda, né, são padrões de comportamento, são Hum, escolhas, consequências, né, e tem inclusive influência no DNA, epigenética, né. A gente vai por essa linha, para fazer uma investigação, né, aí a gente faz uma investigação no caso, da história da pessoa e né, no caso de, vamos supor, acontece muitos casos, assim, que chega pra gente, né, de uma pessoa querer resolver algo que ela já identificou que na família dela é um padrão, que com a mãe dela foi dessa forma, hum, com a avó aconteceu também, né, então acontece muito isso, e aí a gente consegue, investigar, e daí dar um novo olhar para aquilo que aconteceu, né. Mas aí com base, e a Bíblia também, tem esse olhar, é uma interpretação equivocada.
do que está na Bíblia, né? Porque quando é que assim, a palavra maldição, ela sugere, dá um certo medo, né? Uhum, eu Quando confesso fala que eu fico. maldição, É. achei uma maldição aqui. Mas, né, e isso não combina com Deus, né? Que Deus vai te amaldiçoar, né? E também sugere assim como se fosse algo determinado já, né? E quando na verdade não, tem mais a ver com esse padrão de comportamento, consequências das nossas vivências, das nossas escolhas, né? E aí as futuras gerações, né, os meus filhos, os meus netos e tataranetos, eles vão vindo seguindo essa consequência de más escolhas, né? Não só vamos supor, porque ali fala da terceira E quarta até e quarta geração. geração. E aí é essa sequência, né, que eu falei. Agora, não tem como a gente isolar somente, se a gente for pegar somente o verso 5, ele fica incompleto. Uhum. E é onde as pessoas elas se deparam somente no verso 5. Quando, na verdade, o complemento para a gente entender o contexto inteiro Do precisa verso 6. incluir o verso 6, porque se a gente não incluir o verso 6 junto, fica uma informação incompleta e parece que é contraditória com Uhum, Deus, né? uhum. Mas o foco principal disso são as bênçãos, né? De que Deus ele promete até 1000 gerações. Então, quando a gente faz essa comparação de 3 ou 4 gerações, qualquer pessoa consegue viver para ver, né? As suas 3 ou 4 gerações. Mas até 1000 gerações, né? De bênçãos, né? É quase que infinito, né? E é por isso que é muito importante a responsabilidade dos pais hoje quebrar os padrões, né? Porque, Sim. enfim, pode ser que o meu pai tenha cometido alguns erros na minha criação, algumas coisas comigo. Ele já esteve aqui conversando com a gente no Uhum. podcast, né? E esses padrões eu posso quebrar, e essas bênçãos e esses padrões que eu quebrei podem se alastrar para 1000 gerações. Eu acho que é mais ou menos Exatamente. isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Porque, quando a gente fala quebra, né, quebra de padrão ou quebra de maldição, né, como a pessoa queira dizer, significa que eu estou fazendo totalmente diferente, né. O Uhum. meu pai talvez não teve força para fazer diferente, não aprendeu, não teve conhecimento suficiente, ou às vezes até sabia, fazia, cometia algo, seja na criação, seja no estilo de vida, né, e não tinha forças, até entendia que não deveria agir dessa forma, mas não conseguia, por algum motivo não conseguiu. Mas aí eu sempre digo assim, né, antes disso. E aí a gente vem, então, e compreende, não, espera, tem algo errado aí. Então, e aí eu começo a perceber e entender e começo então a ter novos comportamentos, novas Uhum. decisões, tomando novos caminhos e até mesmo conhecimento, né? Me aprofundando, inclusive, na palavra de Deus, que ela cura e ela liberta, né? E aí isso vai fazer com que, então, ao invés de consequências ruins que a gente vai deixar para a posteridade. Perfeito. Ao contrário disso, então trazemos bênçãos e daí para frente eh, a ideia é que sempre a cada geração acaba sendo melhor, melhor e melhor, né. E é interessante isso porque a gente quebra o paradigma dessa questão da maldição hereditária do determinismo. Porque Uhum, se a galera acha que existe uma maldição, que determinou uma maldição, ela existe um determinismo de que, por exemplo, muitas pessoas acham que existem famílias amaldiçoadas em questão de finanças. O uhum, meu pai teve problema com finanças, eu terei problema com finanças. E acha que esse determinismo de que a família inteira das próximas gerações vai ter problema com finanças é uma coisa falha, porque a uhum. gente vê que depende muito das escolhas das pessoas e o Exato, livre-arbítrio que nós, como adventistas, acreditamos, né? exatamente. O livre-arbítrio é uma das essências, né, de Deus, que ele nos oferece, Uhum, para que justamente nós possamos. E aí é que fica também coerente, né, porque, se é determinado, então eu não tenho livre-arbítrio, perfeito, né. exatamente. Então, aí já vê como é incoerente com
tudo que a gente aprende, sabe, né, na palavra de Deus. Então, justamente por nós podermos fazer novas escolhas, é que o a nossa história, assim, quando a gente vem na nossa família, né, como tu tá dando exemplo, financeiro, nós crescemos ali naquele ambiente, Uhum. e isso nós não escolhemos, né, Deus escolhe os nossos pais, a nossa família, Uhum. mas nós não temos poder para escolher isso, a gente vem ali. Então ali, ó, nessa questão financeira nós vamos tem crenças também, né, crenças limitantes ali da família ali, inclusive engraçado tu falar sobre isso, mas uma coisa que eu ouvia muito, na minha casa, sobre dinheiro, era que as pessoas ricas, elas eram desonestas, era uma das coisas. E eu, durante muito tempo, eu acreditei nisso, Uhum. né, e Foi coisas que seguindo o nessa ambiente que você foi exatamente, criada te moldou, né? exatamente, porque eu cresci ouvindo, via o meu pai, ele não era, né, não gostava muito e tal. Claro que tudo isso tem um porquê, né, eh e assim, conhecendo a história dele, eu sei que lá atrás, eles foram enganados, eles foram Uhum. roubados terras, a minha família tinha, né, a minha avó e tal. Então, Teve todo um contexto, tem um né? contexto por trás. Quando a gente começa a investigar, a gente entende o que está por trás. Então, não é maldição, né. Uhum. E e aí, depois, né, de muito tempo, eu comecei a ver: "Não, tá errado isso. Isso não é a minha verdade", né. E aí é só quando a gente tem essa percepção de que pode fazer diferente e de que algo que foi nos ensinado ou que foi nos proporcionado no nosso ambiente, seja qual for, nós podemos mudar e fazer diferente, né. E aí o Perfeito. final da nossa história ela pode ser diferente, né. O nosso contexto ali aonde nós estamos inseridos nunca sempre é a nossa história, pertence a nós, né. Só que nós podemos fazer, reescrever a nossa história, né, fazer um final diferente. Até queria falar que a gente muitas vezes repete as mesmas emoções e os mesmos Também, padrões por causa disso, né? Por também é causa da isso mesmo. herança herdada emocional que os nossos pais nos deram, né? Uhum. Sim, agora, se tu me permite, eu gostaria de ler Claro, no espírito de profecia, claro. como tu mencionou sobre emoção, e deixa eu pegar aqui pra gente. E olha só, né, esse contexto de DNA, de genética, de epigenética, é relativamente novo para nós, Uhum. né. E o que eu vou ler agora, o que a ciência há pouco tempo já tem se aprimorado, eh, a neurociência tem se aprofundado mais, né, de como o nosso cérebro ele funciona e como isso atua nas nossas emoções e nos nossos comportamentos, eh, muitas dessas informações Deus já tinha nos falado, Deus já tinha orientado, né, através, de Ellen White. Então tem escritos dela que hoje a neurociência ela Tá estudando. estudando, descobrindo, né, sempre teve acesso, sempre teve disponível no caso para nós, né, Uhum. mas hoje é que se está tendo acesso a esse tipo de conhecimento através da tecnologia tudo, mas Deus já tinha nos orientado, né. E vou ler Perfeito. aqui ó, daí tu falou sobre emoções, né, o quanto a mãe no caso, a mãe ela influencia, diretamente nisso. Então, eu vou ler um trechinho aqui, ó. A importância das influências pré-natais. O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de pouca importância. O céu, porém, não considera assim. Olha só. E só mais um parágrafo também que fala, né, só para completar o que tu falou sobre sentimento, ó. Os sentimentos da mãe moldam a disposição da criança antes de nascer. Então, é lá no útero, né? Lá enquanto a criança está sendo formada. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz a seu filho. Se ela permite que os seus próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se condescende com o egoísmo. Se é irritadiça e exigente, a disposição do seu filho testificará desse fato. Assim, muitos receberam como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal.
E olha só, que a gente leu aqui, ó, patrimônio, né? Quando nós recebemos um patrimônio, se o teu pai deixar um patrimônio para ti, diante da lei, né, legalmente falando, diante da lei, isso é intransferível, Uhum. né? Se tu não quer algo que teu pai te deixou, tu precisa assinar no cartório, autentificar, né? Abrindo mão, né? Uhum. Todo um documento descrito que tu está abrindo mão daquele patrimônio, daquele Perfeito. legado ali, que tu não quer, né? Uhum. Então, e olha só, né? O que Deus orientou através de Ellen White. É perfeito, porque a gente vê que realmente tudo aquilo que. E ser pai é uma responsabilidade Muito gigante, grande. porque você tá passando essas Uhum, emoções, essa carga emocional, essa carga uhum. hereditária Sim. de padrões pro seu filho, Para os né? nossos filhos. Exatamente isso. Imagina, eh, né, e aqui tá falando, muitas pessoas, né, o casal ou a mulher, acabam se preocupando muito, mais com o ambiente externo. Claro que deve, né, Com ou com certeza. alimentação, enxoval, é mais aquilo que é palpável, né. E, às vezes, pecamos nesses detalhes. Estar bem psicologicamente e emocionalmente faz muito mais parte da gestação ou da criação dos filhos do que a gente imagina, né? Sim, exatamente isso, John, porque, quando a gente só se preocupa eh, com o que é palpável, né, e aí trabalhamos demais, e tudo isso vai influenciar. E existe esse mito de que a criança ela nasce como se fosse uma folha em branco, isso não é verdade. A Ela gente já acaba carrega, né? já carrega essa genética ali, né, tudo está sendo formado nela, né, tudo com, eu costumo dizer que criança quando ela está sendo gerada, ela é como se ela fosse um órgão da mãe, né, então tudo que a mãe vivencia, a criança ela vai vivenciar Uhum. juntamente com a mãe. Então tem muitas, eh cargas emocionais, inclusive, né, que a mãe passou, porque, né, não tem como, Não tem como o controlar mundo muito, não né? para, né, o mundo Sim. não para. Então, só que de igual forma tá ali a criança, mesmo que a mãe, saiba, tenha essa consciência, né, a maioria das pessoas sabe, né, "Ah, vou me manter calma e tudo", Uhum. mas a realidade não é essa, né. Então e aí, claro, depois a gente, né, tem coisas que podemos corrigir, podemos, né, ir alinhando, ensinando, remodulando, Uhum. né, mas se nada fizer e se não temos essa consciência, né, porque só podemos fazer diferente quando temos essa consciência que Perfeito. podemos fazer. Se não Uhum. temos consciência, vamos mudar o quê, né? Então, É muito legal a gente ver isso, porque ter essa consciência é extremamente importante para quem quer ser pai, para quem está sendo pai, de uhum, que tudo que você faz para o seu filho, ela tem consequências até 1000 gerações, né? exato, Então a gente tem que ter essa consciência. E é legal porque a gente vê que a influência do ambiente familiar é a verdadeira maldição hereditária ou a verdadeira bênção hereditária. exato. É. Né? Aham. Então, a gente vê isso muito bem claro na vida de Salomão com Davi, por Uhum, exemplo, né? Dentro da casa de Davi, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas nem uhum, sempre foi um ambiente bom dentro da casa de Davi. E a gente vê que Salomão ele carregou várias dessas uhum. maldições hereditárias que na verdade Sim. são traços psicológicos na sua criação para a vida adulta dele, né? Sim, e que ele acabou repetindo muitas, né. Perfeito. O desvio de caráter que Davi teve, apesar de que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas depois, né, que esse atributo foi dado lá no início, né, Uhum. para ele, mas depois ele se desviou, mas ele retornou Uhum. novamente, né. Só que quem está observando, porque a gente está falando nesse contexto de criança, crianças são as esponjinhas, né. Uhum. Então, elas sentem, elas são muito sensitíveis a tudo no ambiente. Então, por mais que eu faça algo lá no quarto, discuta lá, mas a atmosfera, a minha atmosfera, inclusive,
a espírito de profecia também fala sobre isso, a nossa atmosfera pessoal. Nós temos a atmosfera do ambiente e temos uma atmosfera pessoal. E essa atmosfera, ela influencia. Então, se as crianças que elas são tão suscetíveis a isso, eu posso ter discutido no quarto. E ela não, nem ouviu, nem sabe, mas o meu estado emocional vai influenciar Uhum. no meu filho, né? Ou pior, quando essa criança ela observa, então ela está aprendendo, né? E fazendo link com Salomão e Davi, né? E todos os outros filhos que ele teve também, porque eles cresceram em um ambiente em que muitas coisas não foram favoráveis, e Uhum. aí Salomão acabou repetindo muitas delas, E aí né? a gente vê que todas essas inseguranças, esses traumas, eles acabam sendo herdados dos Uhum, pais para os filhos, né? exatamente. Dos pais para os filhos. A gente falou muito sobre os problemas, mas eu queria, Josi, que você, com todo o seu conhecimento, nos ajudasse agora em como nós podemos quebrar esses padrões. Porque a gente Uhum, entendeu que a maldição hereditária, ela não é uma maldição de feitiço, não é sim, alguém que rogou um feitiço sobre você, aham. mas são Nem padrões. Deus, né? É, nem Deus, né? São padrões que vêm carregados de uma carga emocional, de uma carga, de um trauma, inseguranças que vêm dos seus pais para você, e Uhum, como nós podemos quebrar esses padrões? uhum. Perfeito. O como é sempre mais difícil, né, porque quando é mais fácil prevenir, é sempre mais fácil, Uhum, mais barato prevenir, né, tendo essa consciência, né, como vocês agora, não sei se já sabiam disso, mas se não, vocês quando se prepararem, tenho certeza que vão pensar nisso também, quando se uhum, prepararem para ser pais, né. uhum. Então a prevenção é sempre mais barata, né. Só que o como é a parte mais, um pouco mais porque é um processo. É É complicado, né? difícil, É demorado, não é é impossível. difícil, é doído, né? Na maioria das Também, vezes. também, porque a gente precisa mexer em algumas coisas e nós precisamos, desmistificar de que os nossos pais, eles não são perfeitos como nós imaginávamos que eles eram. Uhum, Chega no momento da nossa vida que a gente cai na real para isso, né. Mas, não no sentido de que fizeram tudo errado, não é nesse sentido, mas, eles acertaram muito, mas também tiveram coisas, isso acontece com todas as famílias, uhum, né, porque nós somos humanos, com nós estamos certeza. aprendendo muitas coisas, né. Então, mas o primeiro passo seria, ter consciência. O primeiro passo é ter consciência de que algo está errado e eu preciso, De ajuda. de ajuda. E aí o segundo é então procurar Uhum. essa ajuda, alguém capacitado, né, que possa então te direcionar para o melhor, para que tu consiga então, passar por esse processo de cura, né, e de transformação. E inclusive também, né, acompanhado, da fé e da palavra de Deus, né, porque Isso é extremamente importante, né? muito É importante, primordial, né? é primordial. Então, a gente primeiro tem que ter a consciência do Consciência. problema e depois Uhum. procurar ajuda. Isso. Procurar ajuda. E, Se e no- possível, alguém que sim, esteja, que né, esteja capacitado, né? Um terapeuta, alguma coisa é, nesse sentido para mas que que possa tenha guiar. Deus como aliado, né, Uhum, porque eu, né, gosto de frisar isso, porque tem crescido muito, né, ah, os profissionais, assim, que acabam, né, nós estamos falando de feitiço, disso, daquilo, uhum. e não deixa de ser, tem algumas técnicas que é mais ou menos isso aí, sabe. Então a gente acaba atribuindo a cura para nós, para aquilo que nós fizemos, quando na verdade não, aquilo que toda cura real e verdadeira, ela vem de Deus. É muito interessante você citar isso, porque no nosso contexto hoje, como sociedade, a gente tem visto um crescimento muito grande de coachings, né? De Uhum. livros de autoajuda Sim. e coisas nesse sentido, que na verdade, na maioria das vezes, a gente até comentou na nossa classe de jovens esses dias atrás, na Uhum. maioria das vezes, todos esses materiais e essas coisas, eles apontam para um eu interior que Sim. pode fazer com que esse eu de fora Uhum. seja curado. E Uhum. na verdade a gente vê que
a quebra de padrões, ela só é possível quando através do Espírito Santo você tem esse Exato. despertar e através de Deus você consegue Da luz maior que é Deus. exatamente. E aí a gente, né, nada contra coaches, não é Não, isso. não, não, de forma Mas tem alguma. profissionais e profissionais, Uhum, né? E tem muitos que vão muito para esse lado místico, sabe? E aí acaba fazendo uma salada ali, né? uhum. Mas enfim, cada aí é o nível de consciência, né, de Sim, cada um sim. que precisa amadurecer, né. Mas assim, para nós que cremos em Deus, temos que ter muito cuidado com isso, com a escolha do profissional, né, porque às vezes, ao invés que às vezes a gente pode achar que está muito desesperado, não para analisar isso e acaba caindo em alguma armadilha, digamos Uhum, assim, né. uhum, uhum. Daquilo que desagrada a Deus, né. É, Vai melhorar? Ela pode melhorar, não estou falando que não vai. Ah, então, né, não, pode ser que melhora sim, tem algumas coisas que podem ajudar, a entre aspas, "ajudar", uhum. só que, como eu falei, a cura verdadeira ela só Só vem vem de de Deus. Deus, né. E aí a Perfeito, gente tem que escolher da onde que eu quero, qual é o Senhor que eu quero que me cure, é, né, mais ou menos exatamente. nesse caminho. Perfeito. Josi, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast e eu queria que nesse momento, se você pudesse, você desse algumas dicas práticas de como a galera no seu dia a dia, mesmo se não puder no momento procurar um terapeuta, mas Uhum, dicas práticas que eles podem começar a perceber ou a quebrar padrões no seu dia a dia, para começar a ter uma vida um pouco mais alinhada. uhum. Eh, eu acho que ter a coragem de olhar para si mesmo, não como eu superior, como tu acabou de Uhum, falar, mas olhar, eu tenho falhas sim, né. Eu digo sim, ter coragem, porque, eh, às vezes a gente meio que foge disso, né. Mas essa transformação, eu só posso me limpar se eu perceber que eu estou tu tem que se suja. olhar no espelho, né, para enxergar. Exatamente, senão tá tudo bem, e né, se eu não enxergo um problema, esse problema ele não existe, Uhum, né. uhum, Então o primeiro passo é ter essa coragem de olhar para si mesmo, fazer uma autoanálise, né, e conversar com Deus também, né. Por que não? Perguntar para ele o que que a gente pode mudar, o que que é, né, o Espírito Santo, quem tem muito mais interesse do que nós, em nós mesmos, é o próprio Deus, uhum, né. Ele tem muito mais interesse em nós, ele nos ama, né, infinitamente mais do que qualquer outra pessoa, uhum. né. Então o primeiro passo seria olhar para si mesmo, analisar e nesse, nesse viés de hereditariedade, fazer uma análise também do seu histórico familiar. Familiar, do contexto em que você foi criado, né? Isso, aham. Como eu fui criado, como que foi o meu pai é assim, mas como que foi o pai dele? Como que foi a mãe dele? Qual era o contexto que ele também estava inserido para que hoje John, sempre nós acabamos descobrindo que cada geração para trás, ela foi um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais difícil. Então, se para nós foi difícil, foi mais difícil para o nosso pai. Uhum. Eu sempre tenho uma coisa na minha mente em relação a isso, de que o meu pai, ele foi o melhor que ele poderia ser pra mim. Sim. Porque, com certeza, todos os pais têm muitas falhas e Uhum, existem traços de criação que aconteceram comigo, que veio dele. Mas eu sempre digo que ele sempre foi o melhor que ele pôde ser, porque o meu avô foi uma coisa totalmente diferente, e o uhum, meu pai, ele foi o melhor que ele poderia ser para mim. Então a gente tem que ter uhum. essa consciência também de que os nossos pais, sim, eles têm muitos defeitos, mas eles foram os melhores que eles puderam ser para nós, É, né? com o conhecimento que eles tinham, as ferramentas que eles tinham, né, e com a criação que foi dada também para Uhum, eles, né, e uhum. eles foram ali fazendo o que eles conseguiam fazer, né, ou nos oferecer conforme o conhecimento que eles tinham. E aí nesse contexto de pai, né, eh, como que eu posso cobrar do meu pai algo que talvez ele não me deu, se ele nem pai teve Uhum, presente? uhum, Esse é a minha realidade. O meu pai, a minha família, ela veio, eh fugida da guerra, né, uhum, da Rússia. Então, quando eles chegaram no Brasil, o pai do meu pai, né, o meu avô, no caso, uhum. ele faleceu, né. Então e o meu pai Hum, cresceu num contexto de uma sem família pai. grande, praticamente, né, sem pai. Os pais deles eram os irmãos mais velhos. Então, e aí já viu como que é, né. Uhum.
mandando e outro E obedecendo, né? e batendo, e esse tipo de coisa, né. Então, é essa é a realidade de muitas famílias, né. De muitas famílias, assim. Então, quando a gente para analisar todo esse contexto, nós passamos a olhar para os nossos pais com mais amorosidade, com mais Uhum. gratidão, né, com mais empatia, e aprender a agradecer, porque, nossa, foi muito mais difícil para E eles. se você pode até me corrigir, mas eu acho que quando a gente tem esse sentimento, eu acho que algumas feridas acabam se curando e Uhum. ajudam a quebrar alguns padrões, né? Sim, nos ajuda sim, porque a gente para de se achar a vítima da Uhum. situação e ver, poxa vida. Que somos vítimas de vítimas, né? Aham, exatamente. Não deixamos de ser vítima, Uhum. mas eu saio desse papel de vítima, Perfeito, né. perfeito. Josi, queria te agradecer porque, meu, eu confesso que eu estava ansioso para gravar esse episódio, Sério? porque é um assunto que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de Uhum. aprender sobre esse assunto, e eu tenho certeza que a galera também amou Ah, conhecer um espero que pouquinho sim. mais, e eu tenho certeza que você vai conseguir quebrar alguns padrões aí na sua vida. E se você ainda não tentou, eu acho que é o momento, né, de Uhum. tentar. Tentar Exato. se olhar, como a Josi disse, tentar se olhar, enxergar você mesmo, ver algumas coisas que talvez te incomodem e que talvez você possa conseguir consertar através disso, né. Isso. Josi, muito obrigado Eu mesmo que por ter estado aqui agradeço. com a gente, e a gente se vê então no próximo episódio. Não esquece então de se inscrever, ativar o sininho e nos dar um like para você não perder nada, e nós nos vemos então na semana que vem. Obrigado, Josi. Obrigada Valeu, também. pessoal, um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.